Boa tarde, amigos ouvintes. É lógico que não é a doutora Joeli que está falando hoje com vocês, né? Pela voz, logo você percebeu. Eu, Rubens, estou falando, sou médico e faço o programa com a doutora Joeli de vez em quando. Hoje, ela teve outros compromissos e ela está ausente. Tem compromissos, inclusive, com as marcas dos novos produtos que ela vai trazer para a farmácia, que oportunamente ela vai trazer aqui, vai informar, vai falar. E por quê? Por que essa preocupação? Por que essa preocupação em uma nova opção de saúde? Por quê? Porque hoje vamos conversar num assunto que eu acho muito importante. Você já deve ter sentido, muitas vezes, um sintoma ruim, um mal-estar, deve ter ido ao médico, o médico deve ter feito os exames, tudo, e chegou a uma conclusão, às vezes triste, que você não tinha nada. E isso que nós pusemos no nosso livro, inclusive a questão, o que é ser saudável, né? Por que saúde mais saudável? Por que saúde e saúde mais saudável? Porque existem muitas pessoas, e isso cada vez aumenta mais, que são consideradas saudáveis, porém não se sentem saudáveis, né? A Organização Mundial de Saúde coloca muito claro o que é o bem-estar psicossocial, físico, emocional, e nós acrescentamos espiritual. Mas esse bem-estar muitas vezes não está presente. E nas avaliações, digamos assim, rotineiras da medicina clássica, você pode estar com mal-estar e o médico dizer que você não tem nada, que você está bem, que você está saudável. Mas eu não estou bem, eu não me sinto bem. E aí nós temos um grande, digamos assim, uma grande dificuldade. Porque realmente nós precisamos acreditar quando a pessoa diz, olha, não me sinto bem. E isso pode ser que não seja alcançado, digamos, pela avaliação tradicional, pela avaliação natural, dos exames de sangue, das radiografias, das tomografias, das ressonâncias, dos exames que nós temos aí em mãos. Então é muito comum que a pessoa sinta realmente um desconforto, um mal-estar, às vezes até dores, e isso não seja objetivamente observado. O que vem há muitos anos acontecendo é que quando você tem um sintoma, um mal-estar, uma dor, um desconforto, e você não encontra nada, o médico não encontra nada, objetivamente, nos exames, na avaliação física, ele chama isso de um problema psicossomático. E não vou dizer, claro, as doenças são psicossomáticas, porque a psique está inclusa em todos os processos. Nós não podemos separar a mente do corpo. A mente está inclusa no corpo. A mente está em todo o nosso corpo. Só que levar em consideração que o problema só seja de origem psicológica, isto é, que você está achando psiquicamente, você está tendo uma ilusão de uma dor, ou você está imaginando que você tem um desconforto, ou você está imaginando que está sentindo mal-estar, está longe, muitas vezes, da realidade. Então, o fato do profissional de saúde não objetivamente encontrar um desequilíbrio, né, nos exames, ele não pode jogar por isso, é o teu psicológico que está inventando. Quando nós falamos de um processo psicossomático ou de origem psicológica, nós dizemos que a origem pode ser psicológica que chega no nosso organismo, no nosso corpo físico. Sabemos hoje em dia, por exemplo, que a fadiga, que é hoje um dos, digamos, dos principais sintomas, as pessoas se sentem cansadas, já acordam cansadas, elas têm muitas vezes a origem, digamos, no extremo estresse, na maneira de enxergar a vida, numa maneira psicológica de administrar os problemas, mas isso repercute no corpo físico muitas vezes em alterações hormonais, alterações nutricionais e alterações do funcionamento do nosso organismo. A origem, então, olha, o jeito que você está lidando com a vida, está fazendo uma sobrecarga e o seu corpo está sentindo. Mas você está sentindo alguma coisa. Você tem realmente um sintoma. Esse sintoma não é uma ilusão, uma imaginação. Não é alguma coisa que você está inventando. Só que, dentro da nossa medicina mais clássica, fica aí um hiato. Então, vá-se logo para a questão, então o problema é psiquiátrico. Você deverá, então, tomar alguns remédios psiquiátricos para inibir, digamos, esta ilusão, esta imaginação. E nesse ponto que nós gostaríamos de trazer hoje um assunto de que é muito provável que o organismo, na fadiga, no desânimo, no cansaço, ele esteja realmente com um déficit de alguns nutrientes ou até hormônios. Essa nossa preocupação, principalmente a preocupação
da doutora Joeli, que é a responsável pelo Grupo Naturalis, que vem pesquisando, né? Ela não pesquisa só medicamentos, ela pesquisa também os processos das doenças, porque é uma farmacêutica bioquímica. Ela vem buscando formas de poder ajudar as pessoas, mesmo quando elas vão ao médico, e o médico lhes diz, olha, isso não tem nada. Né? Ajudando como? Ajudando em substâncias que podem repor nutrientes que vão ajudar o organismo a funcionar melhor. Então, ela está aí empenhada, né, agora na marca Naturalis, até por causa da qualidade dos produtos, ela colocando a marca dela, ela vai buscando a qualidade, ela vai atrás disso, para que você possa, oportunamente, não uma questão de automedicação, né, mas uma questão de autonutrição, ou digamos assim, uma supernutrição, porque, como ela vem falando, como nós conversamos, nós estamos hoje subnutridos, né? Trabalho pesquisando, estudando ortomolecular já há alguns anos e venho percebendo que pesquisas mostram de forma clara que mesmo as pessoas na sociedade, digamos, das classes mais privilegiadas, que teoricamente, né, têm acesso a uma alimentação melhor, estão, na maioria delas, 30% estão subnutridas. É o tal do que nós falamos do aumento de radicais livres. Então, os radicais livres se montam no nosso organismo assim, ou promovem no nosso organismo uma destruição, um envelhecimento, uma aceleração até de doenças. E justamente porque é uma oxidação. O que é oxidar? O que é oxidação? É simples. Pegue uma maçã, corte na metade e deixe exposta fora da geladeira. Você vai perceber que ela vai começar a ficar meio escurecida. Né? Isso é uma oxidação. Pega a mesma maçã, corta uma metade, e numa metade você espreme um pouquinho de limão em cima. Isso, limão. Espreme um pouquinho de limão. Aí você vai comparar depois a evolução de uma maçã exposta ao ambiente e a outra exposta ao ambiente, mas, digamos assim, protegida, entre aspas, com o suco de limão, que é um excelente antioxidante. Você vai perceber que a maçã, com a proteção do limão, não vai envelhecer, digamos assim, né? Não vai deteriorar com tanta rapidez. Isso é um exemplo grosseiro, mas para que você possa entender o que acontece no nosso organismo internamente. Com esta preocupação, digamos, das disfunções, o que ainda a nossa medicina se preocupa muito com as doenças, não com a prevenção das doenças. Nossa medicina é altamente curativa, entre aspas, tentando buscar a cura das doenças, mas não a prevenção. E tem muitas situações que você prevenindo, claro, você não vai viver muito melhor. Né? Uma delas é a diabetes, por exemplo. Depois que é instalada a diabetes, dificilmente você reverte. Mas na prevenção, você pode até 6, 7 anos antes já começar a estudar. Você está no caminho da diabetes, você vai desenvolver o diabetes, por vários fatores. Isso os médicos sabem, só que a medicina clássica não tem muito... Bom, mas como você vai evitar? Exercício, dieta, e que mais? Né? Você sabe, por exemplo, que existem nutrientes que faltam ajudando o pâncreas a trabalhar melhor, como o cromo, por exemplo. O cromo e o vanádio são oligoelementos importantíssimos na manutenção de um bom pâncreas. E é pouco usado na medicina clássica. Por isso que a doutora Joeli está trazendo uma série de produtos da linha dela, alguns vocês já conhecem, outros ela vai conversar com vocês, oportunamente nos programas, para que você possa, entendendo, entrando na página dela, entendendo para que funciona um, para que funciona outro, poder se ajudar a ser o médico, muitas vezes, porque o médico ele fala, mas eu não sei usar, porque o médico na medicina tradicional não estuda, né? Claro, tem as especialidades, não busca o entendimento dessa suplementação, digamos assim, nutricional. Né? Poucos hoje vão buscar entendimento sobre alimentação, sobre nutrição, sobre suplementos. Poucos médicos buscam essa linha. A maioria fica somente nas medicações. E muitas das vezes as pessoas estão precisando só mesmo para fazer funcionar melhor a máquina, porque é uma máquina, o corpo é uma máquina, claro, espetacular, mas que precisa de certos ingredientes e certos nutrientes que hoje nós não conseguimos ter na alimentação natural. Então, quando você realmente se sente, puxa, mas eu tenho uma fadiga, eu acordo cansado, cansada, já pela manhã, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tenho um desânimo, demora para me acordar, eu tenho dificuldade em sair da cama.
você pode estar tendo uma das fadigas mais importantes hoje em dia, causadas pelo estresse, pelo descompasso da nossa sociedade, né? Porque você passa um estresse muito grande, uma sobrecarga muito grande, um excesso de trabalho, ou um estresse agudo, um processo de doença, você vai desgastar o seu organismo e ele fica desgastado até que você busque, digamos assim, a reparar aquele gasto excessivo que você teve. Esse tipo de fadiga que eu quero trazer hoje para você é uma fadiga específica que nós estudamos como fadiga de uma glândula que chama suprarrenal. A fadiga ou cansaço é uma glândula que produz uma série de hormônios, muitos hormônios. O principal dos hormônios que a suprarrenal produz é um hormônio chamado cortisol. O cortisol é essencial para a vida humana, essencial para a adaptação do estresse. Claro, toda vez que eu tenho um estresse eu preciso de cortisol, tanto que hoje em dia nós temos os desequilíbrios do cortisol nos dois níveis. Ou a pessoa tem muito cortisol, está no estresse agudo, ou ela já está num cortisol baixo, que aí ela realmente não tem mais energia para nada. Aliás, muito confundido, viu, Pedro, com depressão, porque a pessoa não tem o cortisol adequado e tem todos os sintomas de depressão. O Pedro, por exemplo, trabalha aqui, ele tranquilo, sereno, não tem esse problema de estresse. Mas tem gente, quando ele começa a trabalhar, a primeira vez que ele começou a trabalhar aqui no auxílio, né, do pessoal da rádio, o trabalho inicial, ele precisou usar mais cortisol. Depois, quando você equilibra, você usa menos. Mas se tiver um estado agudo, você vai gastar mais esse hormônio. E eu sugiro que você que tem esse tipo de fadiga, confundindo com depressão, confundindo com fibromialgia, confundindo outras vezes com desânimos ou com problemas psicossomáticos, que você peça para seu médico avaliar o nível de cortisol, avaliar o nível de funcionamento. E aí temos uma coisa interessante, porque os nossos colegas endocrinologistas trabalham muito bem isso aqui, mas eles trabalham no sentido de doença, né? Então a pessoa está doente, e aí ele vai fazer a avaliação se está doente. Mas a pessoa não está doente, não tem uma glândula doente com uma síndrome qualquer, não chega a ser uma síndrome, chega a ser uma alteração do funcionamento. E aí a medicina vai falar, não, aí não está doente. Não, você não tem doença nenhuma, mas doutor, eu não estou me sentindo muito bem, eu estou me sentindo muito mal. Por isso que é a questão da fadiga da glândula suprarrenal. Tenho trazido alguns programas para que você fique atento. Principalmente porque depois dessa fase Natal, Ano Novo, sabemos que esse período é um período altamente tenso do ponto de vista espiritual, claro. É um período, não parece? Mas é. Em vez de as pessoas ficarem ligadas no Cristo, ficam ligadas nos parentes que desencarnaram, nas pessoas que se foram, nas confusões de família, nas separações, etc. E isso traz o estresse. Então muitas pessoas têm estados agudos de estresse e depois entram em estados até depressivos por causa desse período. E é um período que nós precisamos ficar muito atentos, espiritualmente falando, desde essa época do Natal até o Carnaval. O Carnaval é outro período altamente estressante. Nós vamos para o intervalo, mas eu já vou abrir o telefone para ver se tem alguém depois para conversar com a gente. No 3016 1764, 3016 1765 ou 3016 1766. Vamos para um breve break e já voltamos. Grupo Naturalis Curantum, uma nova opção de saúde. Nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes e profissionais excelência em manipulação, respeito aos valores individuais, confiabilidade, segurança terapêutica. Somos uma empresa especializada em ortomolecular, fitoterapia, homeopatia, hormônios bioidênticos, cosméticos inteligentes, nutrição funcional, florais, oligoterapia francesa. Estamos localizados na rua Euclides Pacheco, número 277, próximo à Praça Silvio Romero, no Tatuapé. Entregas em todo o Brasil. Telefone 0 operadora 11 2097 9465 ou acesse o nosso site www.naturaliscurantum.com.br. Grupo Naturalis Curantum, uma nova opção de saúde. Retornando, lembrando então a diferença que estamos falando hoje de saúde e saúde mais saudável, que aliás é o título do nosso livro, Saúde Mais Saudável, que você encontra nas livrarias. É um livro que justamente traz essa diferença, para você identificar e aprender o que seria a saúde e a saúde mais saudável, e como buscar realmente essa ajuda. Parece que tem gente que ligou. Alô, boa tarde. Boa tarde. Pois não, falamos com quem?
Meu nome é Aparecida. Pois não, Aparecida, qual a sua dúvida? Então, o que estão falando aí encaixa bem no que eu sinto. Certo. Eu tenho problema de artrose, problema de pressão, todos esses sintomas, só que eu tomo, por causa de uma alergia, comecei a tomar o dexametasona e a cortisona. Isso. Só que, infelizmente, eu já viciei na cortisona. Isso. E quando eu procuro tomar o menos possível, mas eu tenho dia que eu não... Hoje é um dia que eu queria evitar, mas eu já precisei tomar um meio comprimidinho, que não viciava em droga. Exatamente. Para eu poder levantar meu astral. Isso mesmo, isso mesmo. E eu estava ouvindo aí a explicação, então se encaixa direitinho comigo. Aí então, falei, tem que tomar mais metadinha, porque é de 4 miligramas que eu tomo. Certo. Eu procuro tomar cada 3 dias, mas tem dia que não dá. Aquilo vai, que parece que eu vou desmaiar, tenho tontura, tenho mal-estar, tudo quanto é coisa Isso mesmo. ruim, eu sinto. Qual a sua idade? 70 anos. E a senhora começou a tomar essa medicação por causa da artrose? Não, por causa da alergia, da pele, coceira muito forte. Certo. Então, a gente vai nos médicos, eles receitam um remédio que tem dexametasona para tirar a coceira. Qual a sua dúvida, dona Aparecida? Então, a minha dúvida é, o que eu devo fazer para não precisar mais tomar esse dexametasona, a cortisona, que eu tomo o Decadron mesmo. Certo, certo. E eu tenho medo de piorar, e outra, engordei demais. É isso mesmo. Então tá bom, eu vou... Minhas pernas É isso mesmo, esses são os efeitos dele. Tá bom. Eu vou conversando com a senhora pela rádio, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada. Obrigado, dona Aparecida. Então, as alergias, muitas vezes, são controladas pelo cortisol. Mas quando o nosso cortisol interno diminui, as alergias aparecem. E aí as alergias têm outro fato, que nós já conversamos aqui, fizemos um programa só disso aí, que tem a ver com a estrutura da nossa alimentação e, principalmente, da questão intestinal. Então nós temos um intestino que deixa como se fosse um filtro. Se ele passa moléculas muito grandes para dentro do corpo, elas criam alergia. Então enquanto eu não consertar, entre aspas, ou modificar a alimentação e regularizar minha flora intestinal, eu vou ter um grande risco de ter as alergias, porque vão entrar elementos no meu organismo que não deveriam entrar. E aí eu combato o efeito, não a causa. Então ela usando a medicação para combater o efeito, ela não está tratando a causa. Então para deixar de tomar o remédio do efeito, precisa tratar a causa. E a causa principalmente, diria, mudança de alimentação e mudança da estrutura do intestino. Quer dizer, repor aí lactobacilos, modificar, ver se não tem verminose, que é tratar muito bem o seu intestino modificando a alimentação. O que eu diria de prático, claro que eu posso dizer através do telefone, mude sua alimentação. Faça um teste terapêutico. Eu vou dizer um teste, como eu tenho falado aqui. Diminua ou registre totalmente, tire totalmente o consumo de leite e laticínios durante um mês. E, se possível, também retire toda a alimentação baseada em glúten durante um mês. E observe a sua alergia depois disso. Tem mais uma pessoa na linha? Alô, bom dia, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô? Alô, boa tarde. Oi. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? É Vanusa, Pois não, Vanusa, qual a sua dúvida? de Jabaquara, tá? A primeira vez que eu ouço o seu programa, inclusive eu não peguei ele no comecinho. Então, é assim, sobre o cansaço. Eu tenho um cansaço constante, umas dores nas articulações assim terríveis, e uma dor no cóccix também. Eu durmo e acordo com essas dores. Eu não descanso de jeito nenhum. Então, eu queria saber o que pode ser de repente. Qual a sua idade? Eu tenho 47 anos. Nova, né? E tem alguma doença? Trata de alguma doença? Não, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? Eu faço Certo. tratamento com a psiquiatra, tomo sertralina, Uhum. e tomei Rivotril por um tempo e já parei. Tá.
Só estou com sertralina, estou mais calma, mas eu inclusive eu procurei psiquiatra exatamente por causa dessas dores. Eu não sei se tinha alguma coisa a ver, mas as pessoas me indicaram e falaram, olha, procura psiquiatra, é coisa da cabeça, né? Isso, é o que eu comecei a falar o programa. Mas assim, em termos de melhora de dor, eu não tive nenhuma. Não, isso mesmo. A ansiedade diminui um pouco, mas a dor continua a mesma coisa. Eu comecei o programa falando disso, Vanusa. Muitas vezes vai para o psiquiatra, ele pode ajudar, mas não está tratando a causa, né? Então, eu estou nesse problema. Bom, é a primeira vez que eu ouço seu programa, estou gostando e resolvi ligar e na primeira eu já consegui, você acredita? Que bom, que bom, que bom. Tá bom, Vanusa, eu vou explicar pela rádio, tá bom? Tá bom, querido. Bom ano para você, obrigada. Você viu? também. Tchau, tchau. Então, a questão, o psiquiatra pode ajudar na consequência. Mas, inclusive, a ansiedade, sabemos que ela é fruto de um desequilíbrio, muitas vezes, da alimentação, que gera, digamos assim, toxinas. Essas toxinas são absorvidas e elas podem causar ansiedade, como podem causar enxaqueca, como podem causar as dores articulares. Existe uma terapêutica que chama oligoterapia. Ménetrier, um médico francês que desenvolveu esse estudo, e ele fala claramente, existem vários tipos de padrões de pessoas, digamos assim, e uma delas é que desenvolve alergias, desenvolve artrose, é um padrão alérgico. Então eu diria, a primeira coisa é que provavelmente você tem alergia a algum tipo de alimento que lhe causa essas alterações. Inicialmente a ansiedade, é muito comum, eu tenho encontrado muitas pessoas com ansiedade e que são geradas por alimentos. Por exemplo, o açúcar é altamente ansiogênico. Quando você come muito açúcar, você tem muita ansiedade, porque o açúcar é tóxico para o cérebro. O açúcar intoxica o cérebro. Então, as pessoas falam, pague o açúcar. Ah, mas eu como só um docinho, né? Eu gosto só de uma sobremesazinha depois do almoço. Você está viciado no doce. Porque se você não consegue ficar sem um docezinho depois, então o que diria para você? A mesma coisa. Faça uma mudança de alimentação. Entre na página da doutora Joeli, www.naturalescurantum.com.br. Observe ali alguns produtos que podem te ajudar nas dores, e aí modifique sua alimentação. Entre, por exemplo, leia sobre a alimentação do tipo sanguíneo, pode ser muito útil. Mas o que eu digo para as pessoas? A pessoa tem uma ansiedade e a pessoa tem uma artrose, tire como experiência. Não sei se você é alérgico a leite, eu não posso dizer. Mas faça um teste. Retire o leite da sua alimentação. Quando eu digo leite, é tudo que vem do leite. Ah, e leitinho. Leitinho é leite que vem da vaca. Tudo que vem de leite. Leite, laticínios, queijo, manteiga, requeijão, tudo. Faça uma retirada geral e observe até o nível de ansiedade. Com crianças a gente percebe muito bem isso aí. Temos mais uns minutinhos para falar o último telefonema. Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, doutor? Tudo. Quem está falando? É Sebastiana. Pois não, Sebastiana. Qual a sua dúvida? A minha dúvida é que quando eu era mais jovem, hoje eu estou com 73 anos. Certo. Quando eu era mais jovem, eu tinha bronquite. Aquela bronquite que tinha que puxar e devolver a respiração. Tá. Hoje, me fecha aqui no meio do peito, bem no meio, entendeu? Certo. É uma dor que me dá aqui, quer dizer, a falta de ar, eu não sinto aquela falta de ar de puxar, mas aquela dor e me fecha assim, eu fico sem ar e aquela dor aqui no peito. E sinto muita dor no corpo, demais. Tá bom, eu vou conversar rapidinho com a senhora, porque nós estamos terminando o programa, mas fique atenta aí à orientação. Tudo bem. É muito importante que a senhora faça uma avaliação com o pneumologista para ver como que está o seu pulmão, no sentido da capacidade ventilatória, capacidade respiratória. Pode ser muitas vezes que a senhora não sinta aquele chiado, como é da criança que tem uma bronquite. Mas pode ser que a senhora tenha uma dificuldade da respiração, porque a senhora pode ter o que a gente chama de uma alteração do funcionamento do pulmão. Primeira coisa, observar sua capacidade ventilatória. O pneumologista vai orientar isso para a senhora. Vai fazer um teste, a senhora vai respirar no aparelho, para ver como está a sua capacidade de absorção. Pode ser que isso esteja tudo bem, né? E aí a dor pode ser de outra origem, mas a primeira coisa que teríamos que fazer é esta avaliação da capacidade ventilatória. Pessoal, muito obrigado. Doutora Joeli provavelmente estará presente nos próximos programas. Eu agradeço a oportunidade e que vocês tenham um ótimo 2013 com muita saúde mais saudável. Até logo!